Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. 30 dias com Deus, 30 dias nessa jornada. E eu confesso pra vocês que cada dia é uma loucura, assim, no sentido de ficar à espera, né? À espera do que vai acontecer, o que Deus vai falar, o que Ele quer falar, o que vai saltar os nossos olhos nesse dia. E como todos os dias, né, é sempre esse sentimento. E aí eu, durante a tarde, né, comecei a buscar um pouco, né, mais assim, ouvir, ler um pouco a palavra, ouvir pregações que eu gosto bastante, ler o devocional. E aí eu tava muito pensativo sobre uma determinada coisa. E eu vou contar pra vocês. Inclusive eu gravei em algum dos vídeos e tem tudo a ver com o que saltou no dia de hoje, né, aos olhos. A questão é que todos os dias, todos nós e pessoas em diferentes lugares do planeta Terra passam por desafios. Eu aprendi hoje que os desafios que aparecem ou que são apresentados a nós na nossa corrida, no nosso dia a dia, eles são necessários porque, de alguma forma, Deus, ele quer expor em nós uma necessidade. Que existe uma necessidade, uma falta em mim diante daquele desafio, diante daquela situação. Porque a insegurança, ela é uma exposição de uma segurança errada. Quando eu estou inseguro, isso está expondo que talvez a minha segurança esteja em algo errado. Eu vou melhorar. Certa vez eu ouvi um cara falando algo que eu achei muito interessante. Que muitas das vezes a dificuldade financeira que as pessoas estão passando não necessariamente é por falta de dinheiro. E eu confesso pra vocês que eu falei, como assim, cara? Se meu problema é financeiro porque eu não tenho dinheiro, como que isso não é o meu problema? E aí ele disse que o problema que você está passando é apenas a exposição de um problema maior que você ainda não se deu conta. O problema que você está vivendo agora, ele é apenas o resultado de um problema maior que você não se deu conta. Neste exemplo, por exemplo, da questão financeira, eu estou passando por uma dificuldade financeira, esse é o resultado, eu estou vendo isso está acontecendo. Se me der mais dinheiro, será que eu resolvo aquilo dali ou eu vou me endividar de novo? Fatalmente, possivelmente eu vou me endividar de novo, porque isso já aconteceu centenas de vezes com várias pessoas, inclusive comigo. Porque, na verdade, não é a falta do dinheiro o meu problema. O meu problema real é a falta de ordem e de organização financeira. Então, o problema é mental. Porque o dinheiro, muitas das vezes, quase que 100% das vezes, o dinheiro ele se torna algo emocional. Compramos por emoções, gastamos por emoções. Quando temos a ausência dele, temos as emoções afloradas, o medo, a angústia, a dúvida, o desespero. Por que o problema não é o dinheiro? Porque certa vez você teve o dinheiro, e a ausência da sua má gestão sobre aquele dinheiro fez com que você se colocasse ou estivesse na situação que está hoje. Então eu entendi que esses desafios eles são para revelar necessidades que estão em mim que eu preciso melhorar. Porque quando isso acontece, Deus está me mostrando algo que eu preciso aprender a lidar. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso começar a me movimentar para ouvir uma solução divina, ouvir a resposta de Deus acerca daquilo que eu preciso fazer. Porque eu creio que não existe nenhum tipo de problema no planeta Terra ao qual Jesus ele não tenha uma resposta em sua mente. Muitas das vezes a gente passa por determinadas situações que a gente não sabe direito o que é aquilo dali. Portanto que essa frase ela deu uma virada de chave na minha cabeça. Quando eu estou passando por uma determinada situação, eu tento dar um passo atrás para tentar observar qual é o problema real daquilo dali. Vou te dar um outro exemplo.
Pessoas que têm dificuldade de emagrecer. E possivelmente você já viu uma pessoa com obesidade que diz assim: eu não como muito. Possivelmente você já ouviu isso. Eu como muito pouquinho. Recentemente, o Renato Cariani, ele estava fazendo um projeto com aquele menino que é o Gordão da XJ. E o discurso dele era exatamente esse. Eu não como muito. E ele tem quase 300 quilos, ou ele tem ou tinha 300 quilos. Então como que essa pessoa, ela engorda se ela não come? Se o que gera, obviamente, se você não tiver nenhum distúrbio hormonal, algum problema de tireoide que pode desenvolver, mas você tem o controle sobre aquilo, e no caso ele tinha feito alguns exames, inclusive o exame de coração, de tireoide, hormonal, enfim. E eu tenho esse resultado, e eu digo que eu estou gordo, mas eu não sei por quê, porque eu não como muito. E esse é um discurso clássico. Eu custei a colocar isso na cabeça da minha mulher que a maioria das pessoas que se encontram nessa situação, elas não comem comida, elas comem emoções. E as emoções, elas vão te conduzir a comer coisas sempre muito prazerosas. Eu vou comer um chocolate para desestressar, eu passei um dia exaustivo, então eu quero comer algo que me dá prazer, eu quero comer um bolo de chocolate, eu quero não sei o quê. Só que essas coisas, elas não são contabilizadas. Elas não são contabilizadas. E essa pessoa, sem perceber, de uma forma completamente inconsciente, ela está sendo conduzida por um caminho ao qual existe um problema na frente dela e ela não consegue entender o que fazer. E isso se aplica em qualquer situação. Se eu tento construir um relacionamento, mas eu tô constantemente separando, eu tô constantemente terminando, eu não consigo ter um relacionamento duradouro. Cara, e muitas das vezes isso acontece e a gente fala assim, não, porque aquela pessoa fez isso comigo, por quê? O teu cérebro, ele sempre vai voltar ao passado para buscar um evento positivo, para justificar um comportamento negativo que você tá tendo nesse exato momento. Quem disse isso? Lisa Feldman, uma neurocientista. Ela mostra que diante de determinados desafios, a nossa mente vai ao passado buscando histórias para legitimizar aquilo que eu estou passando agora, que nada mais são do que as nossas justificativas e desculpas para que a gente se conforte e continue naquele comportamento. E por que existe essa ausência de consciência? Essa ausência de consciência, ela nasce da ausência de tempo que passamos na companhia de Deus. Porque quando a gente é exposto à palavra de Deus, quando a gente é exposto à ressurreição de Jesus, aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que se expõe à luz, se torna luz. Você percebe que às vezes existem pessoas passando por problemas realmente grandiosos, como problemas de saúde, pessoas com câncer, pessoas em estado terminal. E às vezes você observa um comportamento daquela pessoa completamente incoerente com o estado dela. Não é que ela está feliz, mas você olha para aquela pessoa e vê paz. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Pessoas com câncer, pessoas em estado terminal, pessoas realmente muito debilitadas. Você olha para aquelas pessoas e parece que elas estão em paz. Porque eu acredito que elas, naquele momento, elas conseguiram encontrar alívio e refrigério em Jesus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar doente para poder fazer isso. Eu estou te dando exemplos extremos para que você possa entender. Quando temos ausência de consciência, temos problemas, acreditamos que aquele problema é o problema, quando na verdade ele só é o resultado de um problema maior que a gente ainda não se deu conta. E o que você está querendo dizer com isso, Vinícius? Eu acredito que às vezes a gente vive uma vida com muitas opções. E quanto mais opções temos, menos Jesus se torna prioridade. Se eu tenho a opção de fazer algo com a força do meu braço, por que eu vou orar para que Deus abençoe os meus passos?
Se eu vejo uma oportunidade muito grandiosa aos meus olhos, por que que eu vou orar para ver se Deus está naquele negócio? E muitas das vezes a gente se move por acreditar que aquilo dali é o correto a se fazer. Mas a gente não consegue compreender que largo é o caminho. Muito largo é o caminho. O que seria esse largo caminho? Esse largo caminho poderia ser a ausência de consciência, onde tudo que nos apresenta parece ser uma boa opção. Onde tudo que é exposto pra gente parece ser uma boa opção dentro das situações que estamos. O convite para fazer algo errado, ele sempre vai ser muito prazeroso. Eu ouvi uma história muito interessante. Uma história hipotética, né? Então, imagina que eu e você, você me convidou para almoçar e eu tô passando por um problema financeiro muito forte. Você me convidou para ir para um determinado restaurante para poder tomar um café, ou para poder almoçar, ou para poder jantar, enfim. E a gente é levado até a mesa e a gente senta na mesa, a garçonete ela tira os pratos dali, ela está sendo conduzida, ela está levando, né, conduzindo os pratos lá para a cozinha, e você vai ao banheiro. E eu tô sentado na mesa e de repente eu olho entre o saleiro e aquele negócio de palito, tem uma nota de R$100 ali. Que é uma gorjeta que alguém tinha deixado para aquela garçonete, mas ela não se deu conta. Eu tô passando por um desafio financeiro. Nesse momento, talvez você fique tentado a pegar aquilo dali. Só que eu resolvi não pegar. Eu fiquei sentado. Então você volta do banheiro, você senta na mesa, você vê a nota e você, nossa, alguém foi generoso aqui. E você pega aquela nota de R$100, levanta e chama a garçonete e dá o dinheiro para ela. Olha que louco. Duas pessoas passando pela mesma situação, só que com necessidades diferentes, precisam entender como reagir de uma forma coerente. Essas duas pessoas, elas estavam no mesmo lugar, com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades, só que uma tinha uma necessidade maior que poderia justificar a ação de pegar aqueles R$100. Ela não viu, ninguém viu, não existe problema. Ou talvez a gente espiritualize, né? Ah, isso daqui foi a mão do Senhor, né? Então isso mostra que às vezes a gente, quando começa a dar muitas opções, a gente começa a se perder, porque o nosso cérebro ele não foi preparado para muitas opções. Todas as vezes que teu cérebro ele é exposto a uma determinada quantidade de opções, ele sempre vai tomar o caminho na direção que ele vai gastar menos esforço, que ele vai ter menos esforço, que ele vai ter menos trabalho. Então o nosso cérebro ele sempre vai tender a fazer aquilo que é mais fácil. Portanto que a gente não quer ir para a academia treinar de manhã, a gente não quer acordar mais cedo para poder fazer algumas coisas que seriam necessárias. A grande maioria das pessoas não querem isso. É aquele ditado, né? Muitos querem ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Eu quero passar num concurso, mas eu não quero estudar. Eu não quero levantar às 5 horas da manhã e ter que estudar e depois ir para o trabalho. Eu não quero acordar de manhã para poder passar um tempo com Jesus, para poder ler a palavra, para poder louvar, para poder fazer determinadas coisas e depois começar o meu dia. Porque o mundo ele sempre vai apresentar opções às quais você sempre vai dizer que não tem tempo. Você sempre vai se enxergar como uma vítima. Sempre. Por conta da quantidade de opções que você tem na vida. Eu sempre vou me enxergar como uma vítima. Eu sempre vou me enxergar como um pobre coitado. Eu sempre vou dizer pra mim também, né? Mas pra mim também, né? Ou eu vou justificar o sucesso do outro pra poder permanecer no meu insucesso. Pra fulano foi fácil. Não, mas pra ele, né? Não, mas na vida dele, né? Não, mas no lugar dele, né? Se no lugar do outro você faria melhor, por que você não tá fazendo melhor no lugar que está? É algo que a gente precisa refletir. E fique em paz, que isso que eu tô dizendo não é uma indireta pra você, é pra mim. Porque antes de falar algo, isso primeiro corta aqui. E antes de fazer esse vídeo eu até falei com a Andressa, falei, caraca, eu acho que eu vou gravar algo agora que tá realmente assim, latente em mim, que vai ser como se eu estivesse batendo em mim mesmo. E de fato é isso. Quando temos muitas opções,
as distrações, por exemplo, eu vou falar algo pra vocês. Eu fui diagnosticado há um tempo atrás, há alguns anos, na verdade, bastante tempo atrás, com déficit de atenção. Então, eu sei que determinadas coisas pra mim eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter uma rotina, né? Eu preciso ter uma programação daquilo que eu vou fazer. Eu preciso de previsibilidade, certo? Então, se eu sentar no computador e eu não tiver algo pra fazer, eu vou me perder o dia inteiro e vou chegar no final do dia e vou falar assim, caraca, eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Quando, na verdade, eu precisava priorizar algumas coisas. Só que quando você não está envolvido em algo, você facilmente vai se dispersar. E aí você tem muitas opções. Eu tenho muitas opções de distração. Muitas opções. Você tem opção de distração o tempo todo quando você está na internet, quando você está no YouTube, quando você está no Instagram, quando você está não sei aonde, quando você está olhando pro teto. Você pode se distrair com qualquer coisa. E aí eu aprendi hoje que viver uma vida sem opção. E como que a gente vive uma vida sem opção? Para isso precisamos ser corajosos e ter ousadia. Porque uma vida sem opção é a rendição completa ao Senhor. Crê que a mão poderosa dele vai fazer. Tem uma história na Bíblia muito interessante do profeta Elias e dos profetas de Baal, aos quais eles preparam, né, um templo e eles começam a orar, os profetas de Baal, para que o fogo desça naquele altar. E Elias fica lá sentado olhando. E eles ficam orando e nada acontece. Então chega a vez de Elias. Elias prepara o altar. Ele coloca o sacrifício. E ele molha o altar. E aí a gente pensa, como que vai descer fogo do céu? Vai queimar um sacrifício que está encharcado de água. Então Elias, com a sua ousadia e coragem, relacionamento e intimidade com Deus, ora, o fogo desce e o altar o sacrifício queima. E por que você está falando isso? Recentemente, em um desses vídeos que eu fiz, eu falei sobre a questão de um cachorro. Eu sempre tive um desejo, um sonho de ter um cachorro desse. Inclusive, até mostrei, né? Que meu filho fez um de Lego e, por um acaso, eu não sabia disso, a gente tinha uma miniatura desse cachorro. Eu não sabia. Foi um brinquedo que os meninos ganharam. E meu filho fez igualzinho, tá vendo? Marronzinho, com branquinho, preto, com as patinhas marronzinha. Igualzinho. E aí eu disse que às vezes a gente pode ter a possibilidade de comprar um cachorro desse, financeiramente, ou a gente pode fazer com que isso se torne realmente um objeto de testemunho e de milagre. Nossa, Vinícius, mas por que não vai ter um milagre na vida de uma pessoa que está doente? Gente, vocês precisam entender o seguinte. Se a gente fizer uma oração simples e a gente não conseguir ver, às vezes, ali a ressurreição de Jesus ali, isso não nos encoraja a se aproximar e a querer buscar mais sobre esses dons, a buscar mais sobre isso. E às vezes não é pelo fato da coisa em si, é pelo fato do relacionamento com ele, porque ele é meu pai. Assim como é um cachorro, a gente pode orar por uma cura, a gente pode orar para que Deus dê um livro. Certa vez eu vi um cara que ele orou que estava com vontade de comer um panetone. E de repente ele chegou no hotel que ele ia ficar e tinha um panetone lá para ele. Porque Deus, ele cuida de nós. E de repente eu fiquei com aquilo confrontado em mim. Porque além de falar isso aqui, eu falei para os meus filhos. E aí meu filho falou assim, pai, vamos comprar um cachorro desse? Eu falei assim, Jesus vai dar um desse pra gente.
Deus vai dar, a gente só precisa orar e confiar. E ele orou. E hoje ele orou de novo. E muitas das vezes, no vídeo que eu fiz, acho que ontem, eu falei sobre aquilo que sentimos e aquilo que declaramos. Muitas das vezes eu sinto assim, será? E eu preciso declarar a todo momento que já aconteceu, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer até o final desse mês. Que eu vou ver a glória dele. Ah, Vinícius, mas você tinha que ver a glória dele se manifestar em tantas outras coisas. Deixa eu te falar. Hoje, refletindo sobre isso, exatamente agora na parte da tarde, eu percebi. Quando isso acontecer, vai mudar completamente a realidade dos meus filhos em relação ao Senhor. Isso vai mudar a vida deles para sempre. Ter essa experiência de ver algo. Teve um vídeo uma vez que eu vi. Tinha uma criancinha na porta e estava chovendo muito. Eu falei isso com a minha mulher e eu me emocionei. E eu mostrei isso para ela. Tinha uma criancinha e estava chovendo muito e aquela criancinha começou a orar e falou assim: Jesus, Deus, para de chover. Porque ele queria brincar no quintal. E a mãe, não sei por cargas d'água, por acaso ela estava filmando essa cena. E de repente a chuva cessa. E a criança sai, brinca e falou assim: viu, mamãe? E aí eu falei para Andressa: isso mudou a vida dessa criança para sempre. Essa criança ela vai aprender a viver uma vida sem opção. Você imagina a ousadia e a coragem que essa criança vai ter de levantar as mãos sobre o enfermo? Sobre os sinais e maravilhas? E muitas das vezes as situações do nosso dia, elas fazem com que roube as nossas ousadias e coragens que precisamos ter diante de Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E nele podemos todas as coisas, porque a palavra dele nos garante isso. Mas muitas das vezes a gente não se comporta como se fôssemos filhos. Dizemos e temos orgulho em declarar que somos filhos de Deus, mas quando se trata de viver, quando se trata de se comportar, não nos comportamos como tal. Assim como Elias teve a ousadia, assim como Davi teve a ousadia de diante de um problema, ele viu uma grande oportunidade. Assim como Maria teve a ousadia e a maturidade de uma jovem que deveria ter aí entre seus 15 e 14 anos, de conceber o Filho de Deus. A confiança que ela teve. E muitas outras histórias que a gente vê na Bíblia. Quando a gente vê aquele coxo, por exemplo, quando estava lá pedindo esmola, eu não me lembro se foi Pedro, que diz assim: eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho a palavra do Senhor. Então ele declara, o coxo levanta, anda. E é nesse momento, através da coragem e da ousadia de uma declaração em nome do Senhor, se testifica e se testemunha a ressurreição de Jesus Cristo. E eu sei que é um conflito muito grande. Eu ouvi uma história. Tinha um piloto que ele estava com... Ele era um piloto de teste e estava testando um avião novo. Ele não conhecia muita coisa daquele avião. Então ele decolou, ele estava lá em cima e de repente ele olhou. Tinha um rato dentro do avião. E o rato estava roendo o tubo de combustível. E aquele piloto, ele temeu não conseguir pousar aquele avião. Então aquele piloto foi mais alto. Diante da dificuldade, diante do desafio, diante da dúvida, ele foi ousado para ir mais alto. Para buscar mais, para estar mais próximo. Então, quando ele sobe o avião, ele vai cada vez mais alto porque ele entende: eu estou com oxigênio, ele está sem oxigênio, o rato. Então, se eu subir mais alto, ele vai morrer.
Agora, eu posso arriscar e pousar? Porque muitos de nós queremos preservar os ratos, os problemas da nossa vida, pela nossa ausência de coragem e ousadia. Às vezes a nossa covardia de declarar algo, pois quando declaramos e as coisas acontecem, a gente está testificando o nome de Jesus. Porque Jesus disse, vocês farão obras maiores. Mas às vezes a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a nossa covardia permite com que o mundo não consiga ver a graça do Senhor, o testemunho do Senhor. Vinícius, mas se as coisas não acontecerem, elas estão revelando. Se eu declarar, se isso que você declarou não, do cachorro não acontecer até o final do mês, como você está dizendo, e aí? E aí que isso está revelando ou expondo uma fraqueza em mim. Porque se isso não acontecer, tinha mais de mim na oração do que dele. E eu sei que isso é um conflito muito grande que a gente sempre carrega. Você pode orar por um enfermo e ele não ser curado. Não é porque Deus parou de fazer milagres. Não é porque Deus deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus se esqueceu de mim. Talvez ele só está convidando a gente para poder ter mais tempo com ele. Certa vez eu disse para um rapaz, ele falou assim, eu já tentei fazer de tudo para conseguir um emprego e eu não consigo um emprego. Eu já fiz isso, eu já fiz... E ele foi falando tudo que ele já tinha feito. E eu disse assim, talvez você não tenha percebido que o fato de você não estar conseguindo um emprego seja um convite do Senhor para que você possa construir algo com ele. Empreender em algo que ele quer que você faça. Porque se algum dia você orou e declarou, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Todas as manhãs, agora eu abro os meus olhos e falo, bom dia, Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje que você quer que eu participe? E isso a gente, obviamente, precisa ter discernimento, a gente precisa buscar mais, a gente precisa estar mais conectado. Porque se essas coisas acontecem, e eu creio que sim, elas acontecem, elas também podem acontecer com a gente. Eu acredito que chegou a hora da gente parar de ver as coisas acontecerem lá e nunca aqui. Mas que as coisas também aconteçam lá, mas comecem a acontecer aqui. Eu creio que, pelo simples fato da gente crer em Deus, crer em Jesus, no Espírito Santo, isso já torna a gente, às vezes, pessoas... muitas das pessoas chamam, né? Pessoas fantasiosas. Acreditando no velhinho que está sentado lá na nuvem. A minha pergunta é... se a gente não crê de todo o coração, como que muitas das vezes queremos recorrer para que Deus faça algo para nós, se não existe em nós a hombridade de se aproximar dele? Se a palavra dele nos garante que ele vai cuidar de nós, não andei-vos preocupados com coisa alguma. Veja, os pássaros dos céus, eles não se preocupam com o que vão comer, com o que vão, aonde vão dormir. Os lírios do campo. E o Pai está cuidando de tudo. Não é você mais importante para o Pai? Eu creio que tudo aquilo que a gente tem a possibilidade de imaginar, Deus tem um interesse em nos dar. Só que para que isso aconteça, eu acredito que quando Deus ele mostra algo pra gente, é um convite para que aquilo que ele está fazendo, ou aquilo que ele quer fazer, para que a gente possa se preparar para que aquilo aconteça.
Porque eu creio que ele não vai poder dar a gente, seja o desafio que a gente esteja passando, seja a abundância, a prosperidade, a qual a gente não tem a capacidade de administrar aquilo. Eu oro para que Deus faça um milagre financeiro, mas todas as vezes que eu estou com o dinheiro, ele não é honrado. São as minhas emoções. Eu oro para que Deus me dê um casamento, mas eu não valorizo quando eu tenho. Quantas coisas você já pediu, Deus já fez e você nem se deu conta de que um dia isso foi objeto de oração e hoje você tem e você sequer é grato por aquilo que tem. Então eu acredito que a nossa vida ela precisa ser uma evidência de testemunho daquilo que ele é. E como eu disse em muitos outros vídeos aí, muitas das vezes a gente está se preocupando em falar mais da vida dos outros, em criticar e apontar mais aquilo que está acontecendo lá, do que a gente está realmente inclinado para aquilo que importa. Então eu oro para que o Senhor ele possa jogar luz àquilo que está oculto em nós, para que a gente possa de fato buscar cada vez mais nele, crer mais, ter mais ousadia de declarar. Porque eu confesso que às vezes eu tenho essa questão de tipo assim, eu vou declarar, eu vou orar e se aquilo não acontecer, eu vou me frustrar. E eu sempre tive isso na minha cabeça, quando na verdade não é o fato de que aquilo que eu oro, aquilo que eu peço, quando aquilo não acontece, não é porque Deus ou ele não ouviu a minha oração ou porque ele não vai me dar, é pelo simples fato de eu mostrar a ele quem eu sou quando eu não obtenho aquilo que eu quero, como uma criança mimada, e me rebelo contra Deus, e me rebelo contra a vontade dele. É aquilo que dizem, filhos mimados, adultos fracassados. Então Deus ele precisa construir em nós uma mente forte, para que ele possa repousar o poder, para que as palavras que saiam da minha boca, assim como saiu da boca de Elias e muitos outros profetas, elas se tornem real. Porque eu creio que realmente o nosso papel aqui no mundo é revelar quem ele é. E às vezes a gente se preocupa muito com o nosso propósito. E talvez o nosso propósito primário seria essa conexão com o Pai. Para que a partir dessa conexão com o Pai, ele revele para nós aquilo que ele quer que a gente faça. Então primeiro eu preciso me conectar com o ser. Buscai primeiro o reino. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O reino é essa intimidade, é essa proximidade. É essa conexão com o Pai. Buscais primeiro o reino dos céus. O que é o reino? É esse estado de consciência, é esse estado de intimidade. É esse estado de proximidade. E tudo isso que eu tô falando, pode acreditar. Eu tô falando e tô refletindo exatamente como se eu estivesse conversando comigo mesmo e falando aqui com vocês. E é isso. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, dá o like, comenta o que você achou. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.